Boa tarde e bem-vindos ao Estratégias Militares ao vivo agora. 18 de dezembro de 2025. Atenção ao que está acontecendo neste momento nos céus da Venezuela. Os Estados Unidos da América, com uma quantidade de aviões que nunca tínhamos visto, estão neste momento cercando o espaço aéreo. Família, vamos começar com seus likes e comentários. Boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos agora ao vivo, minha nossa. Do que está acontecendo? Atenção a isso. Aviões por todos os lados e acabou de chegar o AWACS Grint 01. Acabou de chegar. E esse avião é necessário para lançar um ataque aéreo. Ele pode controlar até 80 aviões no ar. Meu Deus, isso bom. Que noite nos espera, que aventura aqui em Estratégias Militares. Incrível. Que loucura. Que loucura. Sinto medo jogando esta noite. As condições climáticas são ótimas para lançar um ataque. Incrível, família, incrível. Sejam bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo, coloquei de novo a música que sei que todos gostam, inclusive eu. Bom, aí está. O AWACS controla até 80 aeronaves. Além do E2, existem 2 AWACS. 2 aviões de vigilância aérea. Grint já está na pista da base de Natal Força e acabou de chegar. Agora, vocês verão um vídeo do AWACS. Tracer, que é um E2, outro é E3, outro E2. Temos os Growlers, Guerra Eletrônica, temos os Rhino, na zona de Oshila. E o mais perto que tínhamos visto até agora, em toda essa aventura venezuelana, era um Fi-18 Arar. Na borda do espaço aéreo da Venezuela. Eles comentam: vocês falam demais, só jogam fumaça pra cima e pra baixo. Por enquanto, o único que tem soltado fumaça é Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, dizendo que seus radares podem derrubar qualquer avião. Agora eles estão cercados, todo o espírito de Maiquetia. Todo o clima da Venezuela está em baixa. Continua, ou seja, estão cercados, não tem. São 6 estão agora mesmo. Um cerco. Que é que não tem mais espaço. É que olha, realmente, se você olhar o mapa, a imagem é dantesca. E também tem aviões por aqui, também tem aviões de vigilância por aqui que estão procurando os petroleiros. Quando Donald Trump disse que não vai entrar nenhum, ou não vai sair nenhum, eu acho que ele estava falando bem sério. Tem algo que a Venezuela está fazendo, tem algo que Vladimir Padrino, a Força Armada Nacional Bolivariana da Venezuela está fazendo. Não, eles não veem o mesmo que a gente, estão acompanhando pelo Flyradar. E é alucinante, é alucinante. Já tem detalhes que podemos começar a perceber. Eu tenho prestado atenção em informações, bastante informação, aliás, de última hora, que eu gostaria de compartilhar com vocês e que me chama muito a atenção. Há detalhes operacionais que começam a tomar forma, começam a ganhar cor, e precisamos observar isso. Sejam bem-vindos ao Estratégias Militares. Muito obrigado por fazer parte desta comunidade, por estar conosco, por acreditar neste grande projeto que vem sendo construído dia após dia há 2 anos. Se ainda não conhecem, por favor, inscrevam-se. Junte-se agora a uma grande comunidade. Estratégias Militares. E a cada dia, novas aventuras, novos desafios, como o de hoje.
Explicar ao mundo o que está acontecendo ali. Por que tem um AWACS? Por que tem outro AWACS? Por que todos esses aviões estão ali? O que pode acontecer? Sendo realista, sendo honesto com tudo o que estamos vendo, é talvez o mais próximo que vamos ver ou conhecer nesse sentido. É o mais perto que veremos. Em relação à operação real de como seria o ataque à Venezuela. Para lançar o ataque à Venezuela, teríamos que ter obrigatoriamente o avião AWACS, o E-Trade Sentry teríamos que ter os Tracer, o USS Gerald Ford, que já está lá. Teríamos que ter os aviões de guerra eletrônica, que também já temos. Teríamos que ter também o Rhino. Esta versão do F-18, teríamos que ter os outros F-18 para dar cobertura lá. Depois disso, também há os F-18 mais combinados para ataque ao solo, ou seja, todas as peças, os Harriers, os F-35, tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Se o E-3 está lá, é porque há mais aviões do que estamos vendo. É uma aeronave que pode organizar o espaço aéreo em todos os níveis, ou seja, pode organizar tudo, pode levar a operação aérea para todas as instâncias e todos os níveis. Vamos revisar o que aconteceu há alguns minutos, caso algo tenha passado despercebido, o que não acredito. Mas vamos ver se há algum outro avião que nós não vimos. E que perdemos, vamos procurar por aqui. Estamos fazendo um playback de toda essa história. Buscando aviões que não notamos. Os objetivos do Superchat estão abertos caso queiram colaborar com o nosso conteúdo. Porque o E-3 Sentry provavelmente vem da República Dominicana, estava por lá, não pôde vir diretamente do continente. Estou buscando mais informações, vamos ver aqui o replay. Vamos procurar esses aviões. Reparem, aqui houve um momento. Esta é a zona que eu digo Trinidad e Tobago. Que vemos. Em que houve esse movimento de aviões que estavam escaneando toda essa área, procurando petroleiros. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Também tivemos um voo Very Important Person rumo ao sul. Olha esse aqui, o BAM-07, cuidado, porque esse voo em específico também é um avião muito especial. Ele foi modificado como um nó de comunicações. A grande altitude, esse avião que estamos vendo ali, que agora mesmo está ali, mas que já cortou. O transponder é um nó de comunicações. É quem se encarrega de organizar o link de comunicações em um ambiente. Agora mesmo, né? Estressado pela interferência de guerra eletrônica. Então esse avião, que é fundamental para lançar o ataque, também é fundamental. Percebam o que já temos nos céus da Venezuela. Há aviões que não vemos, mas que estão aqui. Vocês estão vendo? Avião. Avião modificado para uma operação desse tipo? Esse avião que está ali dentro, agora mesmo, que está junto ao AWACS, porque estava junto ao AWACS, estão vendo? O AWACS mudou e seguiu o mesmo vetor. E agora mesmo a situação está assim. O AWACS que está se aproximando da Venezuela, esse AWACS que vocês estão vendo, tem um alcance operacional muito grande. É preciso para atacar. Porque eles vão com o transponder ligado? Não sei, acho que não se importam.
Não sei. Ele está aqui confirmando informações com mais pessoas sobre o que está acontecendo agora. Parece que há várias opções sobre o que Donald Trump está pensando em fazer com essa história. E com essa operação. O AWACS possui alcance de radar de cerca de 400 km. Pode detectar aviões voando baixo, mísseis de cruzeiro. Consegue monitorar 300 mil km² de espaço aéreo em uma missão e rastrear centenas de alvos ao mesmo tempo. É um aparelho importante. Vou procurá-lo por aqui. Acho que tem um vídeo. Vamos ver. Acho que editamos um vídeo sobre o AWACS na época. Não sei, tenho isso em algum lugar. Mas temos que procurar definitivamente. Como eu disse, é um avião vital nessa história. E que pode nos dar boas opções. Não vamos procurar isso, apenas a parte do AWACS, para vocês verem como funciona. Vamos exibir imagens exclusivas dessa história. E o que isso realmente faz? Ou seja, qual que é a operação ou o tipo de operação que pode ser lançada? Vou mostrar aqui um exemplo do tipo de tecnologia que pode ser usada nesse tipo de operações aéreas. Com a situação que temos neste momento, imaginamos um ambiente com defesas antiaéreas onde estão operando os Growlers, estão operando todos esses aviões. E vamos assistir a este vídeo. Vamos ver um vídeo que editei há tempo, que é a armação e o que pode ocorrer. Vocês não percebem que Maduro, então, tem sistemas de defesa antiaérea, alguns melhores, outros piores, alguns antigos, outros menos antigos. Um S-300 eles têm por lá, e isso é o mais forte que eles têm, um S-300. Não é isso, não. Isso não é um S-300, é outro tipo de sistema. Mas qual que é a sua opção? Ou seja, como seria aviões? Vamos imaginar isso. Por exemplo, é um F-15, mas vamos imaginar um F-18 com sistemas de guerra eletrônica, com sistemas de isca, para confundir o operador do radar sobre o que está acontecendo, o que está ocorrendo. Eles iriam se aproximando da zona da Venezuela, entrariam pela região de montanhas, como dissemos, pela região ao sul de La Guaira, sudeste de La Guaira, entrariam por ali por Guatire, procurariam sinais de radar. Os Pantsir, que também foram fornecidos a Nicolás Maduro, ou pelo menos foi comentado que eles têm alguns. E esses sistemas de guerra eletrônica o que fazem é duplicar o sinal do avião em diferentes sinais. Os mísseis acreditam haver 25 aviões, mas são só 3, então acabam errando ao disparar. E além disso, podem lançar mísseis guiados contra os sistemas de defesa antiaérea, o que é chamado de supressão de defesas antiaéreas. Quando esses aviões se aproximam da zona de negação aérea, ou seja, onde estão os radares e o sistema de defesa antiaérea funcionando. Os sistemas instalados embaixo do avião ou nas asas enviam um sinal de supressão ao radar e o radar para de funcionar imediatamente. Eles não conseguem ver, não conseguem saber o que está acontecendo. Com isso, uma onda de 10 aviões pode parecer que são 50 aviões porque são múltiplos sinais. Isso, por exemplo, que também é outro dos sistemas que também é muito utilizado. Através de um cabo, desprende-se uma espécie de baliza, que vai emitindo uma série de sinais mais potentes do que os do próprio avião, fazendo com que os mísseis busquem essa baliza, e não o avião. Com isso, em um ambiente, por exemplo, como o da Venezuela com os S-300 que podem ser lançados a longa distância, esses sistemas são muito úteis para confundi-los, se for o caso. E agora vamos dar outro exemplo, vamos adiantar um pouco o vídeo. Isso que vemos aqui é um sistema de reconhecimento e de guiamento de mísseis. É um sistema de precisão para guiar as armas. O que isso faz?
Bem, o que faz é o que vocês estão vendo aí. O avião praticamente não precisa usar o radar para detectar ou seguir alvos, tanto no ar quanto em terra, não precisa. O que ele faz é usar uma câmera de alta precisão. Como vemos aqui, é identificar ameaças, até mesmo identificar outras aeronaves, como os F-16, os U-30. Com seu sistema de câmera passiva, ou seja, não emite nenhum sinal, está apenas escaneando com a câmera. Ou, por exemplo, acompanhando um veículo de interesse. Vamos imaginar que algum very important person do regime do Cárter dos Sóis está em um veículo. O avião o segue em alta altitude sem que percebam, pois não possuem mais radares. Ou os helicópteros, que também tem Nicolás Maduro, que tem vários. Com isso, ele ganha uma supremacia aérea importantíssima na hora de eliminar alvos sem ser detectado. E depois temos o mapa de como isso funciona. E essa é a parte importante dessa história, do que estamos vendo agora. Aliás, paramos aqui. Atenção com isso. Outro E22, temos 3 AWACS agora mesmo no céu. 3, o gigante e os 2 pequenininhos. Poderia ser isso um ensaio... O que pode ser uma missão nas próximas horas? Ensaio geral antes de lançar um ataque contra a Venezuela, agora mesmo ao vivo, em estratégias militares. Família, estamos vendo isso. Não percam, isso precisa ser bem analisado. Voltamos ao vídeo, como tudo isso funciona. Venezuela à direita, Estados Unidos à esquerda. Aviões, os AWACS, os aviões tanque, os B-2, os B-1, os B-52, os caças, os F-18. Esses aviões detectam o sinal, os P-8 Poseidon detectam... Por exemplo, as patrulheiras venezuelanas ou os navios de superfície da Venezuela enviam um sinal para o AWACS compartilha o sinal com os caças. Eles podem lançar os mísseis sem ativar o radar, usando apenas as informações que o P-8 está fornecendo para eles. O AWACS continua coordenando as operações. Eles destroem as patrulheiras ou o que estiver lá, radares terrestres agora ativados. Novamente, continuam sendo detectados os sinais desses radares. E os aviões vão suprimindo cada um dos radares e vão atacando um após o outro, um após o outro. No final, eles suprimem todas as defesas antiaéreas e a Venezuela fica às escuras. Literalmente, o que vocês estão vendo é como isso é feito. É a maneira mais fácil de ativá-lo, de como suprimir sistemas de defesa antiaérea. Em uma batalha como a que está por vir na Venezuela. É assim que isso funciona. É assim que é o AWACS. Essa é a parte importante. O avião que temos agora mesmo, é esse que estamos vendo, é o olho no céu. É uma espécie de Horus. Aí vocês veem nessa pequena tela que foi vazada, aqui nós vemos. Ele pode acompanhar em tempo real centenas de aeronaves, centenas, lançar ordens de missão e dizer aos pilotos qual é o melhor vetor para realizar a missão. É como um centro de comando, vocês podem ver nas telas, veem todas as aeronaves que aparecem nesses radares. Nós vemos aqui, estão vendo. É uma verdadeira loucura, dificílimo de entender em tempo real. E também pode seguir objetos no solo, também pode. Tem uma opção ali de seguir objetos a uma altura muito baixa, até mesmo no solo. Essa é uma informação mais restrita. Aqui vemos, toda a esquela aviônica que existe tem uma tripulação dentro desse avião trabalhando em todos os detalhes, não é? E depois no campo de batalha, tudo interconectado via satélite, via link 16. Eu criptografei tudo para que o inimigo não tenha acesso às comunicações. E as instruções de ataque vão sendo dadas assim mesmo. Isso vai ficando interessante. Vamos ver quem mais vai aparecer. Se os F-35 ou algum B-52, não sabemos. Sejam bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo.
Situação muito, muito estranha. Não tínhamos visto esse tipo de mobilização. Não se tinha visto. Vamos abrir aqui todas as aeronaves, tudo o que temos por aqui. Aqui estamos. E olha só esses dois, que dupla. E a pergunta é, o que a Venezuela vai fazer? O que vai fazer? Maduro? Vai lançar alguma coisa? Vai tentar sair dessa de alguma forma? Vai tomar uma atitude? Ou vai deixar os Estados Unidos continuarem rindo? Ver seu espaço aéreo agora? No espaço aéreo da Venezuela, a maioria dos aviões que estão lá são aviões dos Estados Unidos da América. Eu acho que isso é significativo, muito significativo. Se olharmos o número de aviões que estão se movendo neste momento, existem mais aviões americanos que venezuelanos. Literalmente. Eles mandaram alguns aviõezinhos para bisbilhotar por lá e ainda não estamos vendo tudo o que tem. Está se trabalhando muito em algo que eu acho que vai acontecer e tem que acontecer, e volto a insistir nisso. A Rostla tem que ser tomada, a Rostla tem que ser tomada de qualquer jeito. É uma maneira de colocar muita pressão sobre Nicolás Maduro. É muito importante. Há muitos fatores sobre quando poderia ser. Pontos a serem considerados. O impacto econômico nas bolsas de valores de um ataque relâmpago à Venezuela. O que esperar do último dia, amanhã, sexta-feira, com as bolsas fechando? Com isso, existe aí uma janela de oportunidade importante? Pode acontecer, pode ocorrer, pode dar certo. Próximo ponto importante da história. E esse também é muito importante. Fase lunar? Em que fase lunar estamos neste momento? Minguante. Estamos perto da lua nova. Estamos com apenas 1,83 de luz lunar. Por que isso é importante? Porque talvez a arma mais perigosa contra ela que Nicolás Maduro possa ter precisa ter visão sobre o alvo. Se lançada à noite, ou se preferir ataques a baixa altitude ou incursões de fuzileiros navais, a janela de oportunidade tem que ser à noite com lua nova. Cuidado, para bombardear não é preciso, eles podem entrar em grande altitude. E não importa como está a lua, não importa se tem um meteoro, um eclipse, tanto faz. Mas se quisermos lançar um assalto, é melhor com lua cheia. Bem melhor, vejam as marcas. É impressionante, aconteceu o que dissemos. Os Estados Unidos deixaram de operar na região de Aruba e Curaçao, e já foram diretamente para a região de informação de voo da Venezuela. Isso é importante porque nós prevíamos que isso ia acontecer por questões de segurança aérea. Isso se cumpriu? Análise boa, muito boa. O AWACS agora vai varrer na horizontal. Está varrendo toda a área e todo o espaço aéreo que existe. Neste momento, eles estão fazendo um exercício? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Atenção às altitudes de voo, todos entre 7.000 e 8.000 metros, com o AWACS voando mais alto que as demais aeronaves. Para ter um controle superior ao resto, estar acima e projetar suas capacidades para baixo, ou seja, para a zona inferior, abaixo dos 8.000 metros. E é aí que está tudo. Em 7.000 metros estão os alcances de emissão que estamos vendo.
7.000 metros está fora do alcance dos siglas ou acima de 7.000 metros está fora do alcance dos siglas? Vamos ver o teto que esse tipo de míssil tem. Acho que são 7.000 ou 5.000 metros de altura. Vamos ver isso para já ir pegando informações de quais? 3.500 metros. Uns 11.500 pés e um alcance horizontal de 5 quilômetros. Há quem diga que existe uma versão do Igla que pode subir um pouco mais, mas isso não está confirmado. O teto do sistema boot? Qual que é o teto? Estamos falando da altura máxima que o míssil pode alcançar? 25 quilômetros, 25.000 pés. Se o avião estiver acima de 25.000 pés, o boot não consegue derrubá-lo. Se o avião estiver a 29.000 pés, não importa, ele pode passar por cima. Provavelmente não vai acontecer nada com ele. É verdade que sempre há uma margem, mas já estamos falando de 28.000 pés, uma altura considerável. Que outros sistemas a Venezuela tem? O S-125 Pechora. Vamos ver qual é o seu alcance. Ou seja, se está correto, dentro do alcance do sistema boot e do Pechora, são 18 km de altitude. Com um alcance de 25 km na horizontal, não na vertical, o sistema boot M2 é de 45 km. Os aviões que estão aqui, esses que estamos vendo, que agora parece que estão indo embora para desenhar outra diagonal diferente. Quando estão nessa área próxima, estariam perto do alcance do boot M2, mas no limite certamente a cerca de 40 km ou mais de 40 km de distância entre este ponto e a Terra. Maduro enviou os F-16 ou U-30 não, nenhum avião foi enviado. Para dizer a eles que saiam dali, que vão fazer exercícios em Trinidad e Tobago, em outro lugar, Maduro não manda nenhum avião. Não há aviões. Maduro está agora mesmo em outra história, em outra situação. E está agora mesmo perdido, completamente perdido. Vamos recuperar o filtro que temos de aeronaves militares não categorizadas, drones e helicópteros. Está aqui, não sabemos o que é, mas também está por aí. E olha o AWACS, como está perto agora. Olha o AWACS, como está perto dos Super Hornets, como está perto agora. Todos os radares, aí tem muito radar agora, aí... Agora mesmo, uma situação bastante curiosa. Vamos conectar. Agora. Com a Venezuela, conectaremos diretamente com a área mencionada. Agora mesmo, anoitecendo na Venezuela. Margem de La Guaira. Aí está. Temos imagem de La Guaira. E ouvimos o som. Ouvindo Pitbull. Tem festa, tem festa. Em La Guaira? Tem festa, algo estão comemorando em La Guaira? Algo estão comemorando em La Guaira. Eu gosto do jeito do venezuelano numa situação assim, música e festa, que não pare a festa. Que não pare. Eu desativei uma opção que tem aqui no Flightradar que é fazer estimativas de voo. Assim, a gente só vê trajetos reais, não estimativas. Isso é importante. Também queremos ver
Voos reais, não estimativas. As pessoas acabam confundindo e achando que já estão em Caracas, mas não é assim. Ontem foi um dia difícil de declarações, houve muita informação, houve muita, troca intensa de palavras, palavras muito fortes. Em vários níveis, tanto no político militar quanto no judicial também. Ou seja, também havia uma, encenação do aparato judicial da Venezuela. Mas é que agora, olhem a situação que temos. É uma situação bastante, especial não, bastante especial. O pessoal se banhando, aí estão eles. O pessoal de maiô está por aí. Vamos ver o que Maduro disse, porque Maduro esteve falando, acho que ele falou de novo. E ele tem contado algumas coisas, hein? Grosseria, típico de Maduro. Vocês já sabem que ele é um cara que, quando fica nervoso, começa a xingar, começa a falar loucuras. E agora não seria diferente? Maduro está agora mesmo bem no seu estilo, ele quer sobreviver de qualquer jeito, quer continuar no poder, ele ainda acredita que pode continuar no poder. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas. A filha de Diosdado. Daniela Cabello também está fazendo declarações. Claro que o regime está em perigo, ou seja, todos têm que sair para falar, dizer algo diante do que está acontecendo. Mas é interessante. O que disse o Poder Judiciário sobre o bloqueio naval? Pois rejeição total, uma rejeição a esse bloqueio naval, mas agora também há bloqueio aéreo. Vamos ver quem atravessa por ali. Vamos ver quem atravessa por ali. Eu acho que... situação muito difícil. Aqui estamos vendo. Um segundo, família, um segundo. Porque... olha o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Os C-17, como estão chegando um atrás do outro, é uma loucura e não para. É uma quantidade de aviões impressionante, muito grande, e agora mesmo todos aqui. Agora ocorre uma mega operação aqui. Acho que é simulado. Sinceramente, não acredito que vão atacar. Acho que amanhã sim vamos ver coisas mais interessantes, inclusive. Acho que isso nos dá um insight. De insight do que pode vir e do que pode vir. Já estão vendo aí? Uma demonstração de controle aéreo total, completíssimo. Da Venezuela, muito completo. Muito completo. Fíjate. Varredura total. Cada um deles tem uma missão a cumprir nesta história. Cada um deles. E agora é quando eles vão ficar nervosos, quando começarem a cortar os transponders. Quando começarem a cortar os transponders lá na Venezuela, eles vão ficar muito nervosos. Muito nervosos. Veja seus comentários. Família, o dia e a história só começaram. Nem são 10 da noite na Venezuela. Ainda tem muito tempo.
São 6 da tarde na Venezuela. Agora mesmo. A praia é muito bonita. Na praia da Venezuela é muito bonita. Vendo o pôr do sol. Vendo tudo. Vamos a isso. Esses aviões estão deixando todo mundo louco. Momento para Venezuela. Continuo insistindo. Eu acho que Edmundo deveria ir à Casa Branca e Maria Corina deveria se reunir com Trump. Deixar claras as posições sobre o que ocorre nessa história. Yeah. E a partir daí que sejam tomadas decisões. As pessoas também já querem saber o que vai acontecer com isso. Também insisto, embora haja muitas pessoas que estão muito ansiosas e desejando que isso aconteça. Tudo isso exige uma grande preparação, não é assim? Amanhã eu acordo e lanço um ataque sobre Caracas e a guerra acaba. É fundamental se preparar bem. Quando os Estados Unidos entram nesse tipo de situação, a massa militar que eles mobilizaram é gigantesca. Gigantesca. Os passageiros que saíram hoje da Ilha Margarita viram aviões F-18 pela janela. Ou seja, eles tiveram que perceber e que algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Houve reunião em Havana, houve reunião também na República Dominicana. Houve reuniões. Muitas reuniões. O que estão dizendo? Entiendo. Pues. Que coisas vão acontecer aqui? Perguntaram para Trump. Vamos ver, Trump. Perguntaram para ele. Precisa do Congresso para atacar a Venezuela por terra? O que acham que Trump respondeu? O que Trump poderia ter dito? Vamos ver. Cartels. O que ele poderia ter dito sobre qualquer coisa, sobre qualquer ataque de cartéis de drogas? Venezuela. Eu não gostaria de dizer isso, mas não é um grande problema, não preciso dizer, já foi provado. Eu não tenho por que te dizer isso. Eu vou te dizer. Mas eu não tenho por que te dizer se eu atacar os cartéis por terra. Mas eu não me interesso por nada, só espero que não desmaie, sabe? Tem gente que desmaia. O que eu espero é que não vazem. O que eu espero é que não haja vazamentos de quando vai acontecer. São políticos. E eles adoram vazar coisas. Mas eu não tenho problema com isso. Pero no tengo problema con esto. Com isso, se Donald Trump não confia nos políticos, não vai ser só 3 pessoas que vão saber, todos vão saber. 4. 5. Quem pode ser Donald Trump? Melania, Marco. P. E o chefe do Comando Sul. Cinco vão saber. O resto, nós, os mortais e políticos, vamos ficar de boca aberta. Quando acontecer, vai acontecer. E agora mesmo voando. Vamos. 5.000 metros abaixo e a 8.000 metros o outro, a 1.000 metros um e a 8.000 o outro.
O I3 e o E2 unindo energia quântica, como eu diria. Não existe energia quântica. Nisso eles estão fazendo um padrão de emissão e isso é um ensaio. Agora, com certeza, eles estão fazendo outros exercícios com o transponder desligado para que a gente não veja. E não fiquemos sabendo. Mas pode estar acontecendo. E que estão praticando situações importantes. O que Donald Trump disse é importante. Muito importante. O que fez Nicolás Maduro? Bem, hoje Nicolás Maduro parece ter inventado seu próprio Prêmio Nobel da Paz. Vamos ver, Nicolás Maduro. O que você aprontou hoje? E para realizar um desejo que tínhamos há bastante tempo, de nomeá-lo presidente honorário desta Sociedade Bolivariana da Venezuela, permita-me, senhor presidente, por favor. Maduro. Vão dar o Nobel da Paz ao Maduro? O senhor foi investido com a estola que o credencia como presidente honorário desta Sociedade Bolivariana da Venezuela. Bem, isso me surpreende. Hoje, 17 de dezembro, precisamente Maduro, Fazendo um Maria Corina. É como uma criança. É como uma verdadeira criança e ele realmente não sabe o que fazer. Ele tá lá em um mundo paralelo. É um paralelo que é esta noite. Para Nicolás Maduro está sendo difícil esta tarde o entardecer com tudo o que há nos céus. E eles têm que saber que ainda há mais coisas, porque com certeza ele deve ter algum tipo de informação. Momentos complicados para Maduro, para todo o regime, para todos os militares da Venezuela que estão vendo a degradação completa, total, sem nem sequer terem aberto fogo ainda, porque ainda não foi lançado um ataque. Mais de 8 aeronaves ao mesmo tempo já é um sinal. Importante, não um sinal de poder, importante. Que essas aeronaves estejam lá e que eles não possam enviar F-16 ou Su-30 para pressionar. Não, e o problema são os políticos. Os políticos vão avisar Nicolás Maduro de quando vão atrás dele e Nicolás Maduro vai se esconder. Mas não haverá aviso. Impressionante. Muito, muito impressionante. Hoje também houve cortes de eletricidade na Venezuela, mas isso acontece todos os dias. E há falhas de eletricidade em algumas áreas. O que pode ser isso? Qual o significado dessa história? Uma situação bastante complicada. Honduras. O Libre quer manter o golpe de Estado e ficar no poder. Zelaya tem planos para permanecer no poder através de sua esposa, e olha isso. Sinto muito pelos hondurenhos, mas coisas vão acontecer lá? A presidenta pediu ao general Roosevelt Hernandes que não deixe o exercício em defesa do país. E amanhã, a presidenta vai anunciar em qual cargo foi oferecido ao general Roosevelt Hernandes.
É um golpe de Estado o que estão preparando em Honduras. Bom, então que procurem o Trump. Que procurem o Trump em Honduras e vamos ver o que acontece. Vamos ver. Eu acho que a questão de Honduras precisa ser tratada e Donald Trump não vai permitir que haja um golpe de Estado em Honduras. Na verdade, nos últimos dias estão chegando coisas para Costa Rica. Muitas coisas para Costa Rica, muitas coisas para El Salvador. Há aviões como o Shark de operações especiais, agora mesmo. Olhem. Avião de operações especiais busca e salvamento, 62. Onde ele vai entrar? Honduras? Não vão permitir que haja um golpe de Estado se o que Libres quer é uma guerra civil dos narcotraficantes. Boa sorte. Zelaya terá uma surpresa. Donald Trump, que não brinca com isso. Só faltava agora, depois de tirar Maduro, todos vamos para Honduras. Isso não vai acontecer. O que mais está acontecendo por aqui? Bem, veja só, desde a ilha de San Andrés está o avião que persegue narcotraficantes. O Lobo Pound. Este aqui tem câmeras e tudo mais. É quem geralmente nos envia vídeos de lanchas destruídas. Pois aí está. Aí está. Parece que agora eles estão seguindo o I-13 e os outros vão atrás ou estão seguindo a mesma rota. São coisas que implicam ou mostram que eles estão treinando para uma missão. Há treinamento, há capacidade, há vontade. Só falta que isso esteja pronto para agir. É só isso que falta. O resto está para chegar. Vai chegar e está aí. Vai chegar antes do que imaginamos. A Venezuela pode contra-atacar? Tenho dúvidas, exceto pela oportunidade de Tobago, que pode lançar algo, mas nada relevante. Essa história é uma completa trollagem. Ver todos esses aviões dos Estados Unidos lá representa alguma coisa? Incapacidade do regime de Nicolás Maduro para se defender? Vamos aos superchats, vamos família, vamos ver o que nossos amigos de estratégias militares comentam por aqui. Estamos aqui. Os aviões estão como um enxame de vespas. Eu não sei se são enxames de vespas, mas tem muitos. 5 assinaturas. Isabel, muito obrigado, Isabel. Ficamos muito felizes de te ver aqui no seu canal. Em estratégias militares, saudações para Lizzie de Porto Rico, saudações Daniel. Boa tarde e estratégias. Tron já declarou guerra a Maduro e Carteres nunca fará isso contra a Venezuela, que é o povo. Isso é verdade. Nós falamos às vezes, confundimos os termos Venezuela. Olá. Porque o exército é venezuelano, mas está sob controle de Nicolás Maduro. Estratégias. E hoje eu tinha entrado no aplicativo Flyrueda e vi que havia um MQ. Sim, o Triton esteve esta manhã realizando operações de reconhecimento naval. Eles também buscam petroleiros. Precisam capturá-los para suas estratégias. Um colombiano de Chicago te cumprimenta. Programas incríveis. Você manda muito bem. Tenacidade e senso de justiça. Muito obrigado, Nestor, pela sua opinião sobre o canal. Fico feliz que você goste do conteúdo. Se não for inscrito, inscreva-se. Ivan, você acha que é possível que os Estados Unidos recuperem todo o custo da operação desde o início com o petróleo venezuelano? Sim, é muito provável, Ivan. É muito provável. Não me parece ruim. Ou seja, os Estados Unidos não podem sair pelo mundo libertando países de ditaduras de graça, não há nenhum país que poderia fazer algo assim, não faz sentido fazer isso. É evidente que tem que haver uma recompensa econômica para os Estados Unidos após realizar essa operação, que é cara. Tem gente que vai criticar, tem gente que vai dizer, bom, isso é inadmissível por causa de dinheiro e tal.
Não é que os Estados Unidos não sejam uma organização não governamental, é um país soberano com seus próprios interesses. E que, nesse caso, se cruza o interesse da população venezuelana de tirar Nicolás Maduro, que é um ditador. Mas também a segurança nacional, com a questão do cartel, e também a geoestratégia, com a presença de China e Rússia na Venezuela. Além da questão econômica do petróleo. Com isso, temos todo o cenário de opções possíveis, no qual, de forma benéfica. O principal motivo de Donald Trump para tirar Maduro do poder não é como ele trata seu povo. Ele pode fazer isso, talvez pela visão de Marco Rubio e seu histórico, mas Donald Trump não liga. O que acontece no Afeganistão, o que acontece na Venezuela com o povo, tanto faz para ele. Relativamente. Houve momentos em que Donald Trump demonstrou e mostrou humanidade pelos cristãos na África ou pelos brancos na África do Sul, fazendo declarações muito duras e ameaçando que se não parassem os massacres, ele iria intervir. Mas na questão da Venezuela, os principais interesses não são esses. Não são esses. José David Rosales, obrigado. Prepare-se, Espanha, ligada ao cartel de Sinaloa que atua na Argentina há anos. Quem diria também lá? Ainara Leti? Ai, nada. Muito obrigado, Ainara Leti. Odaleta, quando vai ter uma colaboração com Fonseca, com o grande Fonseca, o Titã Fonseca? Bem, eu não sei, não o conheço. E acho que Fonseca também não me conhece. Porque usamos formatos diferentes. Eu faço lives, ele faz vídeos, então não acho ou vejo que seria difícil uma colaboração com Fonseca, porque eu faço lives, não faço vídeos. O que mais temos? Fonseca, parabéns pelo canal em alta, 14 milhões de visualizações. Se fosse hoje, nada começaria. Essa partida é amanhã. 4 horas venezuelanas conhecida como Hora dos Vampiros, diz Júlio. Vamos ter que nos preparar. Com alho. José David Venezuela livre, Nicolás Maduro, saudações de... Perry. Tema complicado, hein? Economicamente, isso está custando uma fortuna para os Estados Unidos. Uma fortuna. Vários helicópteros em operação em Porto Rico agora. Temos muita atividade também, hein? República Dominicana, que virou ponto-chave nessa operação. Alguém sempre paga economicamente. Não é comum os Estados Unidos gastarem 4 milhões de dólares em cada míssil lançado gratuitamente. Então não acredito, não vejo isso como muito provável, viu? Eu não vejo isso como muito possível. Nesse sentido, o que o Donald Trump quer? Acho que ele quer... Eu acho que ele quer... pressionar os petroleiros a afetar financeiramente e isolá-los economicamente. E a partir daí, atacar ou não, para o golpe final, quando tudo estiver realmente difícil. Quando tudo já estiver muito enfraquecido. Daniel disse, grite para os humanos e que comece a debandada. Na próxima introdução, eu prometo... Vamos gritar, Jumanji. Daniel, eu prometo... Me lembra, por favor, moderadores. Me lembrem. Próxima introdução, Jumanji. Saudações da Costa Rica. Sim, eu sei. Costa Rica. Evitem mensagens repetidas no canal, há muita gente e fica cansativo ler o mesmo recado várias vezes. Assim, o chat fica mais organizado. Eu começo hoje com as lives, bem tranquilo, começamos, vamos vendo, é cedo, ainda tem mais coisas para acontecer. E eu acho que ainda vamos ver estratégias. Você acha que Putin vai atacar a Europa? Acredito que a Europa terá uma guerra com a Rússia em algum momento. Minha perfeição.
Vai ser antes ou depois, não sei. Esa... Esse conflito vai ser não convencional, ou seja, com armas não convencionais. Eu não tenho uma bola de cristal, mas é verdade que são potências que estão destinadas que em algum momento vão ter um conflito. Tentaram resolver a Guerra Fria e encerrá-la, mas isso não aconteceu. Onde Maduro faz aulas de inglês? Coitados dos professores, ele comenta. André, cadê você? Ela e André estavam aqui, contagem regressiva para Maduro André, que está conosco todos os dias, né? Super André? Quem é mais burro, Maduro ou Petro? São irmãos siameses, como ele diz. Estratégias. Acabei de ouvir notícias do meu país de que os terroristas que estão hospedados na Venezuela, com o apoio do regime, colocaram coisas que fazem pum em escolas, hospitais e lugares com muita gente. Não acreditem em todas as notícias que vêm. Porque nem tudo é verdade. E isso, infelizmente, eu tenho que dizer. E não esconder isso aí. Lugares? Canais de notícias ou canais de conteúdo que estão dizendo coisas sem sentido e coisas graves que colocam a segurança das pessoas em risco e, além disso, as deixam desnecessariamente nervosas. Essa mensagem que nossa amiga colocou aqui é surreal. Não temos informações confirmadas de que isso seja assim, mas é verdade que o que Nicolás Maduro quer fazer é uma guerra de guerrilhas, que inclui esse tipo de ações. Mas neste momento eu não tenho informações confirmadas ou identificadas de que isso seja assim. Se eu tivesse, eu diria, mas não vou dizer isso de alguma manchete. Venezuela, hospitais em perigo, etc. Não vou comentar. Não, esse não é o canal. Há outros que sim, mas esse não vamos por aí. É que se fizermos fake news causamos mais dano do que benefício. Sei que alguns dão notícias para ajudar ou pressionar. Mas no final não é assim, as coisas não são assim. Depois. Também há alguns comunicadores importantes em nível internacional que não acertaram nenhuma. Estão dando esperanças para as pessoas de amanhã. Não. E isso cria um problema sério no movimento. Muito, muito sério. Obrigado por essas 20 assinaturas. Inferno na Torre. Ótimo filme, né? Vocês lembram dele? Diz Cubano, sou seu fã número 1. Mas então, por que você não é membro? Se é o fã número 1, por que não é membro? Estratégias militares. Cubano, 4.547. O que faz um avião Sentry? É um avião de comando e controle aéreo. É um radar aéreo, tem capacidades superiores a um radar terrestre porque, como está em altitude, não há horizonte. O radar pode identificar aeronaves a longa distância, planejar operações e missões de combate, guiar e ajudar no guiamento de mísseis ar-ar. Pode fazer muitas coisas, este avião é uma aeronave vital, é um alvo prioritário para ser abatido pela Venezuela. Para a Venezuela, é mais interessante abater isso? Vocês estão vendo que o E-3 Sentry é mais importante do que um F-18 para que entendam a importância. Você vai falar sobre a iminente missão armada da Organização das Nações Unidas contra as gangues do Haiti. Será um conflito decisivo para tentar salvar o país caribenho. Francisco, podemos conversar, mas se for da Organização das Nações Unidas, não tenho esperança. Eu não tenho esperança nenhuma. Moderadores, removemos mensagens muito repetidas. Certo, porque senão o chat fica muito difícil de ler e as pessoas têm que aproveitar o conteúdo. É um assunto complicado. Estratégias. Não pode escrever em maiúsculas? Sim, não. Por que você usa maiúsculas? Vou ver mais, vou ver menos. O que você vai fazer é saturar muito mais a tela. As pessoas... Vai se cansar. Isso, bem, incomoda. Melhor em minúsculas, tem que exibir bem. Exceto os títulos, pois os deixamos em maiúsculas.
Aí a gente se salva. Muito obrigado a todos os moderadores que estão fazendo um trabalho incrível com muita gente agora mesmo. Se ainda não estão inscritos, inscrevam-se respondendo no chat. E obrigado por assistir a esta assinatura. Parabéns, Irene. Se você foi a escolhida, parabéns e seja bem-vinda para assistir. Este é um canal sério, não é não, Eduardo? É um canal que tem que haver algumas regras de convivência para que tudo corra bem e tudo flua. Mas não é um canal para ficar o dia todo. Aqui a gente ri muito e faz várias loucuras, não é? Você não disse que não ia dar explicação sobre o Black Cat. Eu não quero dar, porque eu sempre disse que não quero colocar em perigo. Operações em andamento são uma das minhas regras. Podemos informar, podemos contar muitas coisas, mas eu, por dar uma exclusiva, não vou colocar em perigo uma operação militar. Outra. É melhor que façam isso. Não me interesso, só estou aqui para informar o que ocorre. Bem. Boa noite, estratégia, por favor. Não coloque essas mensagens, porque isso preocupa o povo, a não ser que seja propaganda do regime. Johnny, eu os coloco para esclarecê-los. Ok, obrigado pela sua mensagem. Eu entendo você, mas não colocar não quer dizer que ninguém leu. As pessoas estão lendo, então eu coloco, falo e digo, e acho que foi a melhor explicação. Quantos aviões há agora mesmo perto da Venezuela? Deve haver muitos. Carmena ou Alicia de lá. Deve haver muitos. Porque há aviões de controle aéreo. 3 aviões de controle aéreo. Um deles pode controlar até 80 aeronaves. Veremos algum dia o dia do juízo final. O avião do juízo final? Eu acho que não. Acho que não é necessário, no contexto da guerra da Venezuela, fazê-lo despertar. Acho que não. Mas assinaturas, Coco. Coco com suas assinaturas. Muito obrigado, Coco. Temos 40 assinaturas hoje. Que loucura. Pablo, como pessoa comum, sigo suas estratégias e afirmo que você é o mais sério dos meios de comunicação. Sempre aconteceu como você conta, nem sempre. Não pense assim, Pablo. Às vezes as coisas aconteceram de forma diferente. Errar em uma previsão não é ruim. Simplesmente as condições no momento em que você fez essa previsão eram diferentes das que aconteceram depois. Vou te dar um exemplo. Hoje estamos vendo isso e podemos dizer, bom, com base no que estamos vendo nos últimos dias e nas últimas horas. Um ataque à Venezuela será preparado, mas se Nicolás Maduro sair ou negociar diretamente com a Casa Branca, novamente não haverá ataque ao país. Quer dizer que falhamos, não é? No dia 18 de dezembro de 2025, todas as aeronaves que temos visto nas últimas 48 ou 72 horas indicam que pode haver uma operação militar na Venezuela. Acontece que depois eles decidiram resolver isso de outra maneira, o que é bom, ou seja, isso é bom. Luiz Estratégias, um abraço de Honduras. Não vai haver golpe, esperamos que não, pois senão o Donald Trump chega com a vassoura. E a vassoura não vai deixar nenhum. Família, o like de vocês é fundamental, pois estão tentando censurar o canal. Incrível isso. Há alguns dias eu preciso comentar, me desculpem, mas eu preciso comentar. Há alguns dias Nicolás Maduro ameaçou o presidente eleito do Chile. Dizia que ele iria secar. E toda essa história, vocês lembram, né? Hoje de manhã, quando eu acordei, vi uma notificação de que esse vídeo onde Maduro está ameaçando o presidente do Chile tem direitos autorais. De uma agência de notícias dos Estados Unidos da América, com base nos Estados Unidos da América e outros países. Eu fico impressionado. Como eles terão direitos autorais se isso é da televisão venezuelana ou do Nicolás Maduro? E ele adora que a gente coloque isso em todo lugar.
Fiz minha apelação com base em informações que não vou comentar, mas precisei explicar para eles. E eles tiraram o veto pra gente? Tiraram o veto em 2 horas, ou algo assim, tiraram o veto. Pronto. Teve uma campanha de bots denunciando contas? Sim. Contas foram fechadas, né, certo? Por isso é importante se inscrever, apoiar, curtir e ser ativo no canal. É importante. Para que serve o teto do avião? O teto, como eu disse antes, é a altura máxima que o teto de um avião pode alcançar. Pode chegar a uma altura máxima X. Depende do tipo de avião. Um míssil. O mesmo. Fiz por aqui. Frine Arevalo, obrigado a Tejas. Achei que podia usar maiúsculas, pois nos Estados Unidos não temos esse problema de escrita. Me inscrevi no seu canal, mas agora estou saindo do seu canal encantado. Desejamos que você tenha muito sucesso. Você não está nos Estados Unidos da América, mas em estratégias militares. E como eu sempre digo, onde quer que você vá, adapte-se às regras do lugar. Não tente impor as suas próprias regras. Pois você tem 2 opções. Que nesse caso você tomou a opção mais correta, que é se inscrever e ir para outro lugar. Se você não tivesse feito isso, teria acabado sendo convidada a sair do canal. Obrigado por poupar esse trabalho para os moderadores e desejamos tudo de melhor para você. De verdade, muita sorte, um abraço, se cuida. Certo, vamos continuar. Continuamos aqui, eu adoro ver os comentários, tem coisas que são magníficas. Esse é bom, Samaritano. A estratégia vai respingar no governo espanhol? O cartel dos sóis vai respingar, mas lá em cima vai respingar ao máximo. Estratégia? Ele queria rir. Cuidado com as maiúsculas. Chocolatito, estou de olho em você. É que são coisas bobas. Aqui a gente não prende ninguém. Quem quiser ficar com a gente, que fique. As pessoas que depois nos criticam pegam trechos nossos, por aí, no Twitter. Obrigado por nos darem mais publicidade. Mas estão aqui nos assistindo por algum motivo e estão aqui, não sei. Talvez precisem de terapia psicológica e encontrem nas estratégias militares uma forma de se sentirem parte de algo. Pode ser. Ou talvez sejam pessoas sem nada para fazer, acabam fazendo outras coisas, não sei, mas o legal é que estão aqui. Não dá para unir o melhor e o pior de ambos os mundos. Vamos ver se eles atacam ou não. Quando atacarem ou se atacarem. Vou fazer clipes e capturas de tela, rir e dizer: vocês se lembram? Estou muito magoado com seus comentários. Qual deles você deixa de fora? Vou embora. Então a porta é grande. Você pode ir com a outra. Não se preocupe. Eu vou dizer uma coisa. Este canal, vou ser muito sincero com isso, vou acabar já com esse assunto. Eu fazia lives com 5 pessoas e estávamos muito à vontade. E vamos continuar fazendo o mesmo conteúdo, do mesmo jeito, para 5 ou 20 mil pessoas. Eu não vou mudar meu jeito de fazer conteúdo só porque as pessoas gostam. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Não vou dizer coisas só para agradar as pessoas e para que venha mais gente aqui. Se eu quisesse muita gente aqui, falaria mal dos Estados Unidos, de Israel e da Maria Corina. Esse canal é mega comunista? Surdez total e teríamos, sei lá, já umas 40 mansões e coisas assim. Então não, eu vou fazer as coisas do jeito que eu achar melhor. Se eu errar, eu erro, não tem problema. Live pode ser feita até com 10 pessoas. Bom, gorgulhos e outras coisas do tipo. Eu não sabia o que eram gorgulhos até começar a fazer isso. Agora, claro, já sei que é o verme do grão de bico e tudo isso eu vi. Gaston Guarimba. Então agora vamos com Guarimba. Vamos depois com Guarimba, que acho que estão ao vivo. Vocês veem, eu me dou bem com todo mundo e realmente não me importo com as pessoas indo pra onde quiserem. Guarimba. Acho que dá pra usar maiúsculas.
Pronto, e daí? Adoro seu canal. Você se prepara e traz boas informações. Não pense que eu me preparo tanto assim. Não pense isso. Às vezes são minutos antes de começar, porque às vezes você prepara uma coisa e acontece outra. E aí tem que mudar tudo. Estratégica. Está sendo investigada a intervenção norte-americana em Santo Domingo, República Dominicana, que em questão de horas já havia acontecido, no ano de 1965, 65. desembarque da 82 da Divisão Aerotransportada. Muito interessante esse tema, observador. Quando o assunto Nicolás Maduro se acalmar, a gente vê isso. Podemos ir fazendo monográficos e vídeos de como foram as invasões e toda essa história, né? Onde? Assinaturas para os pobres. Quanto mais escreverem, mais chances de ganhar. É aleatório. Olha, 5 assinaturas, tá vendo? Lost que fica, nos deu assinaturas, disse que não vai embora. Tá aí, está... Já não. No final, Lost também fica. Ele dizia vou embora, mas já não vai mais. Vou embora, mas já não vai mais. Que bom, assim eu gosto, assim eu gosto. O que vocês querem com o frio que está fazendo agora? Pra onde vocês vão? Com o que tá acontecendo agora na Venezuela? Pra onde vocês vão? Cortaram os transponders, né? Ficou aqui? Rindo? Ah, bom, agora ligam. Agora desligam. Estão brincando. Estão brincando com toda essa história. Estão brincando. Saudações do Panamá. O que vai acontecer com as embaixadas do regime se já for declarado terrorista? Vão parar de escrever em maiúsculas. Assim como você vai fazer, Luiz. E... haverá troca do pessoal da embaixada? Claro, é que vocês têm que perceber a magnitude. Você acha que Nicolás Maduro vai sair do poder? Troca de embaixadas, políticos, cargos e diretores de hospitais e empresas. Ufa! Eles precisam de um trabalho de verdade. Edmundo e Maria Corina, do mais tedioso que há. Como limpar um governo de corrupção? Vitor Dias, você faz um bom trabalho, mas nunca pode faltar humildade. Sempre, Vitor. Sempre humildade. Olha, e além disso que venha alguém que seja claro. Me convidam para um canal. Eu vou. Em vez de fazer lives no meu canal, vou para outro. Converso com mais pessoas, compartilho, transmito informações, digo para as pessoas irem assistir a outros canais. Não tenho concorrência com nada ou ninguém. Não vejo sentido em competição no YouTube. Acho bobagem. Aqui não existe isso. O dia tem 24 horas e as pessoas podem te assistir quando quiserem. Quem quiser te ver, vai te ver. Quem quiser ver, verá. Outros serão vistos por quem quiser. No fim, todos verão todos. Humildade, né? É que pra mim isso é mais... Vê do ponto de vista de que quero saber o que está acontecendo. E só tem uma maneira, você ir atrás, buscar você mesmo a informação. Eu acho que é mais isso não isso eu. Esse negócio de sair por aí na câmera, ficar famoso e tal, esquece. Além disso, a gente não aparece na câmera por questões de segurança. Já colocaram um preço na nossa cabeça? Desbola também já tem, jamais. Eidan também estava nos procurando por aí por atrapalhar seus objetivos militares todos os dias. É Sentry, ele é novo na área? Não, ele não é novo. Já esteve aqui algumas vezes, viu? Ele já veio algumas noites, mas hoje notei muita presença militar. Me informaram que Isla Margarita está sem luz. Não sei, tem que ver. Talvez o regime não pagou a conta ou ficaram sem pilhas? Pablo, muito obrigado por essas assinaturas, amigo. Um abraço. É que é amador. Recebemos e-mails nos ameaçando de morte. E são pessoas que são muito perturbadas da cabeça, muito loucas. E claro, então é preciso tomar uma série de... Quais aviões estão sobre a Venezuela? F-18. Não, nenhum sobre a Venezuela. Já na zona de controle aéreo da Venezuela, há aviões F-18, E-2, E-3 e aviões tanque. Na Argentina preferimos pouco e bom a muito e ruim. Concordo, Daniel. Melhor pouco, mas com qualidade.
Simplesmente. Hoje há muitos comunicados ao mesmo tempo. E isso é bom. Isso é bom. Quanto mais gente estiver agora mesmo fazendo transmissão ao vivo, falando sobre a Venezuela, é o melhor que pode acontecer. O melhor porque o YouTube vai perceber que esse tema é importante, que esse tema tem demanda e vai promover todos os canais, então isso é genial. Muita gente não entende como o YouTube funciona. Como é esse assunto? Miguel, obrigado pelo superchat, amigo. Gosto do seu canal? Você não age como muitos que agradam trolls pró-Rússia. Não devemos agradar ninguém, só relatar os fatos. Já está. Maduro libertou criminosos, muitos vieram ao Chile. Centros de tortura ligados ao trem de Aragua foram encontrados. Acho que era disso que Maduro estava falando outro dia, ameaçando o presidente caso ele mexesse com os venezuelanos, não com os gangsters. O trem de Aragua. 50 assinaturas da Neura, 89. 50 assinaturas. Uma loucura, né? Loucura com a Neura. Vou descansar um pouco, família. Deixo vocês em boas mãos. Deixo vocês com Guarimba, Gaston e Mar. Mandem um abraço, por favor. Digam que eu amo muito vocês, que vocês são incríveis. E que depois, mais tarde, eu volto. Eu volto, tá? As estratégias voltam. Hoje eu prometo voltar. Voltarei. Ainda não terminei. Família, foi um prazer. Até o próximo Estratégias Militares e obrigado pela companhia. Somos uma família em um canal. Yeah. Um beijo.